E se aquilo que você sempre acreditou sobre a sua vida fosse apenas uma sombra projetada na parede? E se cada passo que você deu até aqui estivesse sendo guiado por forças invisíveis que você nunca ousou questionar? Todd Jerhuti sussurra que o mundo que você vê não é o mundo real, mas um véu que encobre algo muito maior. A pergunta é: você está pronto para atravessar o véu ou vai continuar vivendo dentro de uma ilusão que se desfaz a cada respiração? Há sinais que você ignorou por tanto tempo. Coincidências que nunca foram simples coincidências. Sensações que você sufocou porque eram incômodas demais para aceitar. E agora, diante destas palavras, você sente aquele desconforto retornar, como se algo estivesse tentando te acordar de um sono profundo. Mas cuidado, o despertar nunca é suave. Ele arranca máscaras, rasga crenças e destrói a segurança frágil que você construiu. Você já percebeu que há momentos em que o tempo parece se dobrar, em que uma simples frase pode mudar o rumo da sua história? Isso não é acaso, é chamado. É o toque de Thoth, o guardião dos mistérios, que transforma o óbvio em código, o banal em chave. O que você está prestes a ouvir não é informação, é provocação. É a abertura de uma fenda que pode mudar tudo, ou deixar você para sempre aprisionado no mesmo ciclo que tenta escapar. O mais perigoso é que a verdade não grita, ela sussurra. Ela aparece disfarçada, escondida nas entrelinhas, esperando apenas que alguém com coragem suficiente a perceba. Muitos passam por aqui e não veem nada, mas poucos, os poucos que ficam até o fim, encontram aquilo que jamais poderá ser esquecido. E talvez seja por isso que você está aqui agora, neste exato instante. O que vai ser revelado não cabe em explicações comuns, nem pode ser reduzido a simples palavras. É uma experiência que toca camadas que você nem imagina existir dentro de si. Se continuar, algo dentro de você vai despertar e nada mais será igual. Mas se sair agora, sempre se perguntará o que teria acontecido se tivesse ousado ouvir até o último segundo. A escolha está diante de você, e só você pode decidir se encara ou foge. Você já sentiu que a sua vida estava sendo guiada por algo que não compreendia? Como se existisse uma presença silenciosa moldando seus passos, mesmo quando você acreditava estar no controle. Todd Jerhuti revela que o verdadeiro destino não é aquilo que você planeja, mas aquilo que o chama. E você pode negar esse chamado por um tempo, mas nunca para sempre. E é justamente agora que essa voz começa a ecoar mais forte dentro de você. Há memórias que você enterrou fundo demais, acreditando que haviam desaparecido, mas que continuam vivas embaixo da superfície, esperando o momento certo para emergir. Não são apenas lembranças, são sinais. Fragmentos de um quebra-cabeça que você não se permitiu montar. Por que ainda tem medo de olhar para dentro? O que realmente teme encontrar quando o silêncio da sua mente grita mais alto do que qualquer ruído externo? Cada escolha que você fez até aqui foi moldada não apenas por você, mas por forças invisíveis que o cercam. Chame de destino, chame de energia, chame de ordem cósmica. O nome pouco importa, porque a verdade é que nada acontece por acaso. E se neste instante você está diante dessas palavras, não é coincidência. É um encontro marcado, escrito muito antes de você entender o que significa. Mas o que acontece quando você percebe que as certezas que sustentavam sua vida eram frágeis como vidro? Quando as narrativas que você acreditava como absolutas começam a rachar e expor algo muito mais profundo? É nesse ponto que surge a dor, a sensação de que tudo desmorona. Só que Thoth ensina que a queda não é o fim, é a abertura para o invisível. É o portal que você sempre evitou atravessar. Você sente que há algo se movendo agora, não sente? Uma inquietação que não consegue nomear, mas que pulsa em cada célula do seu corpo. Talvez seja o aviso de que sua história nunca foi apenas sua. Talvez cada perda, cada silêncio, cada lágrima tenha sido um símbolo disfarçado, uma chave escondida dentro da própria dor. E a pergunta que você não consegue calar é:
O que essa chave realmente abre? Às vezes, a vida se apresenta como um enigma que parece impossível de resolver. Mas e se o enigma for você mesmo? E se cada fracasso, cada desvio e cada abismo tivesse sido colocado no caminho para que você se lembrasse de algo que sempre soube, mas esqueceu? O esquecimento é parte do jogo. O despertar é o retorno inevitável. E você está mais perto do que imagina. O medo, porém, continua sussurrando que não vale a pena mexer em feridas antigas. Mas o que dói mais? Revisitar aquilo que ainda te prende ou continuar vivendo como se estivesse inteiro, quando na verdade está quebrado por dentro? É nesse choque que o mistério se revela. Aquilo que você evita olhar é exatamente o que tem o poder de libertar. Pense em quantas vezes você acreditou que estava no fundo do poço, mas de alguma forma levantou. Quantas vezes jurou que não suportaria mais. E, no entanto, aqui está você, respirando, assistindo, buscando. Isso não é acaso. Isso é prova de que há algo em você que nunca se rendeu, mesmo quando tudo ao redor insistia em te apagar. Mas existe um segredo ainda maior. Esse algo que nunca se rendeu não é apenas força, é consciência. É Thoth, sussurrando em seu interior que a verdade não está fora, mas dentro. E você já a ouviu em sonhos, em silêncios, em presságios. Fingiu não perceber, mas nunca conseguiu escapar completamente. O chamado sempre retorna. E talvez seja agora que você esteja pronto para escutar de verdade. Porque cada palavra que toca sua pele, cada silêncio que ecoa entre as frases, é uma lembrança de que você está no limiar de algo que pode mudar absolutamente tudo. Mas cuidado, mudar significa perder o que você acreditava ser. E você precisa decidir se tem coragem de deixar o velho morrer para que o novo possa nascer. Você já percebeu como as coisas mais importantes da sua vida nunca aconteceram como você planejou? Como se existisse uma inteligência oculta movendo as peças, te guiando para situações que você, racionalmente, jamais teria escolhido. É desconfortável admitir, mas cada crise, cada perda e cada silêncio carregava um propósito que só pode ser compreendido muito tempo depois. E talvez seja isso que agora começa a incomodar. Perceber que nada foi em vão. As marcas que você carrega não são apenas feridas, são inscrições sagradas gravadas no corpo da sua memória. São como hieróglifos invisíveis que só se tornam legíveis quando você se permite encará-los com coragem. Você já se perguntou por que determinadas dores nunca cicatrizaram totalmente? Talvez porque elas não foram feitas para desaparecer, mas para lembrar. Lembrar de quem você é. Lembrar do que você esqueceu. Lembrar daquilo que insiste em ressurgir, mesmo quando você tenta enterrar. Há algo em você que reconhece a verdade antes mesmo de ouvi-la. É por isso que o coração acelera quando certas palavras são ditas ou quando um silêncio profundo corta o ar. Não é apenas emoção, é reconhecimento, como se parte de você já soubesse do que está sendo revelado agora e estivesse apenas esperando o momento certo para despertar. Mas o despertar não é um ato romântico, é doloroso, é confuso, é contraditório. É como se toda a estrutura da sua vida precisasse ruir para que algo novo pudesse se erguer. Você está disposto a deixar desmoronar aquilo que acredita ser a sua identidade? Ou prefere continuar sustentando máscaras que te mantêm seguro, mas preso? Thoth ensina que a verdadeira prisão não tem grades de ferro. Ela é feita de crenças, de memórias mal interpretadas, de vozes externas que você tomou como suas. Libertar-se não é destruir nada do lado de fora, é dissolver as correntes que você mesmo alimenta dentro de si. O mais difícil é admitir que você é ao mesmo tempo carcereiro e prisioneiro. E quando você percebe isso, algo se quebra por dentro. A sensação de perda se mistura à sensação de libertação. Você começa a notar que os limites que acreditava existir eram ilusórios, que a fronteira entre fracasso e vitória, entre dor e cura, entre vida e morte, é mais tênue do que ousaria imaginar. É nesse ponto que surge o paradoxo. Para encontrar a verdade, você precisa abrir mão da necessidade de entendê-la. Para atravessar o portal, precisa soltar a chave. Para
para viver, precisa morrer para aquilo que acreditava ser. E talvez essa seja a transformação mais assustadora que alguém pode experimentar. Quantas vezes você sentiu que estava prestes a mudar, mas recuou no último instante? Quantas vezes preferiu o conforto daquilo que conhecia ao risco do desconhecido? É assim que os ciclos se repetem. É assim que a vida se torna um espelho do que você evita. Mas agora, aqui, não há mais espaço para fuga. O chamado se intensifica e já não há como voltar atrás. Você sente o corpo reagir, a respiração pesar, a mente tentar resistir. Mas e se a resistência for apenas a prova de que você está no caminho certo? O medo é sempre o guardião das portas que levam àquilo que mais importa. Se dói, é porque importa. Se treme, é porque é real. E aqui, diante deste instante, você começa a pressentir. Não foi por acaso que chegou até aqui. Não foi por distração que essas palavras encontraram você. Foi porque há algo escondido, esperando ser revelado. E você está mais próximo do que nunca de enxergá-lo. O que acontece quando você começa a perceber que a realidade não é sólida, mas maleável? Que cada pensamento, cada emoção e cada silêncio que você carrega molda o tecido invisível do seu destino? Essa ideia assusta, porque coloca em suas mãos uma responsabilidade que você sempre quis entregar a alguém, o poder de criar ou de destruir sua própria história. Mas o que Todt Jehuti revela é ainda mais profundo. Não é apenas sobre criar uma nova vida, é sobre lembrar quem você sempre foi. A vida que você vive hoje pode ser apenas a sombra de uma versão esquecida de si mesmo, escondida nas dobras do tempo. Você não está apenas vivendo, está sendo lembrado. E quando essa lembrança chega, ela nunca vem com suavidade. É como um trovão no silêncio da madrugada, como uma ruptura que despedaça tudo o que parecia estável. O chão se abre, o ar pesa e você percebe que não há mais para onde correr. É como se o universo estivesse dizendo: chegou a hora. A partir desse ponto, nada mais parece se encaixar. As pessoas ao redor continuam vivendo como se nada tivesse acontecido, mas você já não consegue voltar a ser o mesmo. O olhar muda, os sentidos se aguçam, a consciência se expande. E quanto mais tenta ignorar, mais forte se torna a pressão interna. É nessa brecha que o mistério se infiltra. A dúvida começa a corroer suas certezas, e o que antes parecia seguro, agora se mostra frágil. Você percebe que a vida sempre foi um enigma, mas só agora tem coragem de admitir que não sabe nada. Esse vazio pode parecer assustador, mas é nele que a verdadeira sabedoria nasce. Quantas vezes você acreditou que estava prestes a perder tudo, quando na verdade estava prestes a ganhar algo maior? Quantas vezes amaldiçoou o caos, sem perceber que era justamente ali que a ordem estava sendo tecida? O paradoxo da existência é cruel e belo ao mesmo tempo. Só quando você solta é que recebe, só quando morre é que renasce. E se tudo o que você viveu até aqui não fosse um erro, mas um treino, se cada lágrima fosse um batismo, cada queda uma iniciação, cada silêncio uma preparação, o que hoje parece peso, amanhã pode se revelar como asas. Mas você só descobrirá isso se tiver coragem de atravessar a escuridão. Há algo em sua alma que já sabe disso. Por isso você sente essa mistura de medo e atração agora. É como estar diante de um abismo. Parte de você treme para recuar, parte de você anseia por saltar. Esse conflito é o sinal de que o despertar começou. E o mais perturbador é que uma vez que o despertar começa, ele não pode ser interrompido. Você pode tentar esquecer, se distrair, se esconder, mas sempre haverá sinais, sempre haverá sussurros, sempre haverá encontros que o puxarão de volta. Não existe retorno, existe apenas a travessia. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Você foi chamado a atravessar. O que virá depois, nenhum mapa pode prever, nenhuma explicação pode traduzir. Porque não se trata de informação, mas de experiência. E experiência é algo que só pode ser vivido, nunca explicado por completo. Você já percebeu que existe um padrão oculto por trás de tudo o que acontece? Que mesmo os momentos de maior caos parecem carregar um fio invisível que conecta todas as peças? Todt ensina que o caos não é o contrário da ordem.
Ele é a ordem oculta que ainda não foi decifrada. E cada crise que você atravessou foi uma parte desse enigma, uma senha escondida em meio à dor. Mas reconhecer isso não é fácil. O ego se agarra à ilusão de controle. Grita que precisa entender tudo, que precisa dominar cada detalhe. No entanto, quanto mais você tenta controlar, mais a vida escapa pelos seus dedos. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais força coloca, mais rápido ela escorre. Será que você já não se cansou dessa luta? Dentro de você há uma guerra secreta entre a necessidade de se proteger e o desejo de se libertar. Essa guerra não acontece fora, ela acontece na sua pele, nos seus ossos, na sua respiração. Cada vez que você sufoca sua verdade para agradar, cada vez que se esconde para não ser julgado, está escolhendo as grades ao invés das asas. Mas até quando vai viver assim? A fragilidade que você esconde pode ser justamente a sua maior força. O mundo ensina que ser vulnerável é perigoso, mas Toth revela que é na vulnerabilidade que mora a transformação. Porque quando você finalmente admite que não sabe, que não controla, que não é invencível, abre espaço para que algo maior se manifeste através de você. E é nesse ponto que surge a verdadeira virada. Quando você deixa de resistir ao fluxo e começa a permitir que ele o conduza. Não significa se render ao acaso, mas alinhar-se ao movimento cósmico que sempre esteve guiando tudo. Imagine um rio subterrâneo correndo por baixo de cada escolha que você fez. Você nunca esteve sozinho, nunca esteve perdido. Você apenas se esqueceu da corrente que te sustenta. Mas o esquecimento tem um preço, a sensação de vazio, de desconexão, de carregar uma vida que não parece sua. Quantas vezes você já sentiu que estava vivendo em um corpo estranho, em uma rotina que não fazia sentido? Isso não era falha sua, era apenas o eco da verdade tentando se impor. O desconforto é sempre um chamado. O perigo está em silenciar esse chamado, em encher os dias de distrações, em ocupar a mente com ruídos, em fingir que está tudo bem. Mas você sabe que não está. Você sente que algo dentro de si grita, mesmo quando todos ao redor acreditam que sua vida é normal. O que acontece quando a normalidade sufoca o essencial? É nesse ponto que surgem as coincidências que não são coincidências. Pessoas que aparecem de repente, frases que parecem ser ditas diretamente a você, sinais que insistem em se repetir. Nada disso é aleatório. É a realidade tentando quebrar sua resistência, tentando te mostrar que há uma trama oculta, pedindo para ser reconhecida. Você pode continuar fingindo que não vê, mas até quando? Até quando vai suportar o peso de viver metade de si mesmo, enquanto a outra metade implora para ser despertada? A vida não espera. O tempo não perdoa. O chamado não se cala. E talvez seja por isso que você está aqui agora, lendo, ouvindo, sentindo. Porque chegou o momento em que a máscara não serve mais, em que a armadura já não protege, em que o silêncio já não basta. Você está no limite, e o limite é o ponto exato em que tudo pode começar de novo. Você já se perguntou por que sempre sente que falta algo, mesmo quando conquista o que queria? Por que, depois de alcançar aquilo que parecia ser a resposta, ainda resta um vazio que nada preenche? Toth explica que esse vazio não é um erro, é a lembrança constante de que você não pertence apenas ao mundo material. Há algo em você que jamais será saciado por coisas externas. Esse vazio é, na verdade, uma porta, mas a maioria foge dele. Tenta preencher com relacionamentos, dinheiro, status, distrações. E quanto mais tenta, mais profundo o vazio parece se tornar. Porque não é para ser preenchido com o que vem de fora, é para ser atravessado. Você já ousou atravessar seu próprio vazio? É nesse mergulho que a verdade começa a se revelar. E ela não chega em palavras bonitas, nem em respostas claras. Ela chega como silêncio que pesa, como presença invisível que arrepia, como lembrança de algo que você sempre soube, mas não sabe explicar. É como acordar de um sonho e perceber que a vida inteira foi apenas uma preparação.
Nesse momento, o medo tenta se impor novamente. Ele diz que não vale a pena, que é perigoso, que você não está pronto. Mas o que é o medo, senão o último guardião antes da porta? Sempre que você se aproxima de algo que realmente importa, o medo aparece para testar sua coragem. Se você recuar, volta ao ciclo. Se atravessar, nunca mais será o mesmo. Mas há algo ainda mais profundo. Todd ensina que a verdadeira transformação não acontece quando você conquista algo, mas quando se lembra de quem é. E quem você é não pode ser descrito em palavras. É uma consciência viva, um fogo interno, uma presença que existe além do corpo, além do tempo, além da história. Você não é o personagem, você é o autor. E se você começar a viver a partir desse lugar, tudo muda. As dores ganham outro significado, os fracassos se transformam em iniciações, os vazios se tornam portais. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser uma sinfonia em que cada nota faz sentido. Você começa a perceber que até o silêncio é música. Mas cuidado, esse despertar não traz apenas paz, ele traz responsabilidade, porque quando você sabe quem é, já não pode mais fingir, já não pode mais se esconder atrás de desculpas, já não pode mais culpar o mundo. A verdade exige presença, exige coragem, exige entrega total. Você está pronto para isso? Talvez você sinta que não, mas ainda assim está aqui. E o simples fato de estar aqui significa que algo dentro de você já decidiu. A decisão já foi tomada, ainda que a mente não compreenda. Agora é apenas questão de tempo até que o velho se dissolva e o novo surja. E quando surgir, nada será pequeno, nada será casual, nada será irrelevante, porque tudo terá um brilho diferente, como se a realidade inteira fosse iluminada por dentro. E você perceberá que nunca esteve perdido, nunca esteve sozinho, nunca esteve quebrado. Você apenas estava sendo preparado para este momento, e este momento é agora. Você já notou como a vida parece repetir as mesmas lições até que você finalmente decide encará-las? Como se cada ciclo fosse uma espiral que te leva de volta ao mesmo ponto, mas em uma camada mais profunda. É por isso que as dores antigas insistem em retornar, que os padrões familiares continuam a se manifestar. Não é punição, é insistência do destino. É o universo tentando te mostrar que ainda há algo que você precisa enxergar. O desconforto que você sente agora pode ser justamente a prova de que está diante dessa repetição. É como se o tempo se dobrasse e colocasse você frente a frente com aquilo que sempre evitou. Mas e se dessa vez você escolher diferente? E se dessa vez você não fugir? Talvez seja esse o instante em que tudo muda. Todd ensina que o esquecimento é parte da experiência humana, mas que a memória verdadeira nunca se perde. Ela permanece escondida em símbolos, em sonhos, em sinais que se repetem ao seu redor. Você já reparou que certas imagens, certas palavras, certos lugares parecem te chamar de forma inexplicável? Isso não é acaso. É a sua própria alma tentando se comunicar com você. Mas ouvir essa voz exige coragem, porque ela não fala a língua do mundo moderno, cheia de pressa, de lógica e de fórmulas prontas. Ela fala em silêncios, em intuições, em sensações que não se explicam. Você está disposto a confiar em algo que não pode provar, ou vai continuar escravo daquilo que pode medir? É nesse ponto que surge o conflito interno. Parte de você pede provas. Parte de você já sabe a verdade. Essa divisão é a raiz da sua angústia, o motivo pelo qual nunca se sente inteiro. Mas a integração só acontece quando você aceita que não precisa escolher entre razão e intuição, entre luz e sombra. Você não é um ou outro. Você é o espaço onde os dois coexistem. E talvez seja por isso que você sente essa mistura de medo e fascínio. Porque no fundo já sabe que não há retorno. Já sabe que, ao atravessar esse limiar, vai perder versões de si mesmo que carregou por toda a vida.
Mas será que essas versões ainda servem? Ou será que são apenas correntes disfarçadas de identidade? Quantas vezes você se manteve pequeno para caber em espaços que já não eram seus? Quantas vezes se calou para não perder pessoas que já estavam ausentes? Quantas vezes traiu sua própria verdade em troca de migalhas de aceitação? Esse preço é alto demais, e você sabe disso. Por isso, a vida insiste em te empurrar para além das bordas que você mesmo construiu. Todd revela que o verdadeiro poder não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a si mesmo. E conquistar-se não significa dominar, mas integrar. Não é sobre vencer batalhas internas, é sobre reconhecer que não existem inimigos dentro de você, apenas partes esquecidas, pedindo para serem ouvidas. Mas será que você está preparado para ouvir o que sua sombra tem a dizer? Para encarar a voz que sempre tentou silenciar? Porque ela guarda segredos que podem te libertar, mas também pode destruir as ilusões que você tanto protege. A verdade nunca chega sem custo, e é exatamente por isso que você está sendo chamado agora. Não para acreditar em algo novo, mas para se lembrar do que sempre soube. Porque a maior revelação não está nas estrelas, nem nos livros, nem nas palavras de outros. Está dentro de você, esperando o momento de ser despertada. Você já reparou como os maiores segredos nunca são ditos em voz alta? Eles se escondem no intervalo entre as palavras, nas pausas que ninguém percebe, nos silêncios que incomodam. É ali que a verdade respira, esperando apenas que alguém tenha coragem de escutar o que não foi pronunciado. E talvez seja por isso que você sente esse arrepio agora, porque sem perceber, está escutando além da superfície. O que você teme não é o desconhecido. O que você teme é reconhecer no desconhecido algo que sempre esteve dentro de você. Essa é a razão pela qual certas experiências te perturbam tanto. Não porque são estranhas, mas porque são familiares demais. O que você chama de mistério pode ser apenas a lembrança de uma verdade antiga que insiste em retornar. Todd revela que todo medo é uma porta disfarçada. Quanto mais você foge dele, mais ele cresce. Mas quando você decide atravessá-lo, descobre que não havia monstro algum, apenas uma chave escondida na escuridão. O que será que seus medos têm tentado entregar a você esse tempo todo? E se cada dor que você carrega fosse, na verdade, um mapa? E se as cicatrizes que você evita mostrar fossem as coordenadas exatas para o tesouro que procura? A mente humana foi treinada para ver a dor como fracasso, mas a dor é linguagem. Ela fala de verdades que não couberam em palavras, de caminhos que só podem ser acessados quando você sangra. Mas você não gosta de sangrar. Ninguém gosta. O corpo treme, a alma resiste, a mente inventa desculpas. Ainda assim você está aqui, neste instante, sentindo cada frase como um golpe que abre mais fundo o que você tentou fechar. Talvez porque parte de você já tenha entendido que o sangue não é sinal de fim, mas de nascimento. Quantas vezes você acreditou que estava quebrando, quando na verdade estava sendo moldado? Quantas vezes amaldiçoou o fogo, sem perceber que era ele que purificava o metal que existe em você? O sofrimento nunca foi castigo, foi lapidação. Mas para perceber isso, você precisa parar de lutar contra o processo. O vazio que você tanto teme pode ser a sua maior libertação, porque nele não há máscaras, não há papéis, não há histórias inventadas. Nele só existe você nu, cru, diante da própria essência. E é justamente isso que assusta, encarar-se sem disfarces. Você já ousou se olhar dessa forma? Todd ensina que o verdadeiro templo não está em pedras, nem em pirâmides, nem em escrituras antigas. O verdadeiro templo é você, e cada vez que tenta fugir de si mesmo, está profanando esse templo. Mas quando decide entrar nele com reverência, algo desperta, algo que estava adormecido desde o início dos tempos. Você sente isso agora?
a respiração presa, o coração acelerado, como se estivesse à beira de um limiar invisível. Isso não é apenas emoção, é presença. É o próprio mistério tocando a sua pele, lembrando que você está mais próximo do que nunca de algo que não pode ser explicado, apenas vivido. E talvez seja exatamente essa proximidade que te cause tanto desconforto. Porque quanto mais perto da verdade você chega, mais percebe que nada do que acreditava sobre si mesmo poderá permanecer. O antigo precisa morrer, o novo está esperando, mas apenas você pode decidir se atravessa ou recua. Você percebe como a realidade muda quando você para de exigir respostas e começa a escutar perguntas que já estavam dentro de você? Há uma vibração sutil que atravessa o corpo quando a verdade se aproxima, como se o ar ficasse mais denso e cada palavra carregasse um peso que não se explica. É nesse espessamento do instante que Thoth sussurra. A compreensão não acontece pela força, acontece pela permissão. Quanto de você está pronto para permitir agora? Existe uma distância quase invisível entre o que você diz que quer e o que você realmente sustenta com o seu silêncio. Esse hiato é o lugar onde as promessas morrem e os destinos se perdem. Você conhece esse lugar. É onde você adia, justifica, faz acordos com a própria sombra para não precisar atravessar o que te assusta. O que aconteceria se, apenas por um momento, você não negociasse mais consigo? As memórias que você chama de passado não estão atrás de você, estão em volta. Elas se movem como constelações que você reconhece de relance, mas evita encarar diretamente. Cada gesto de hoje aciona um eco antigo, cada escolha de agora toca a corda de uma harpa esquecida. E é por isso que, sem saber, você se emociona em cenas que parecem pequenas. Nada é pequeno quando carrega um símbolo. Thoth ensina que símbolo não é figura decorativa, é um portal. Você o atravessa sempre que sente, antes de entender. E quando isso acontece, o mundo comum parece se retrair, como se a superfície se dobrasse para revelar um avesso que você sempre pressentiu. O que será que o avesso do seu nome quer te dizer esta noite? Há uma parte sua que insiste em proteger a narrativa que te manteve de pé até aqui. Ela não é inimiga, ela te salvou muitas vezes. Mas a mesma armadura que protege também aprisiona, e você sabe quantas oportunidades você recusou para não admitir que mudou, quantos encontros você sabotou para permanecer fiel a uma história que já não era sua. A lealdade ao desatualizado cobra caro. No intervalo entre o impulso e a reação existe um santuário. É ali que a consciência escolhe o rumo da espiral. Quando você respira e adia a resposta automática, algo silencioso se abre, como se uma mão antiga afastasse uma cortina dentro do peito. Nesse espaço, o destino é maleável. Nesse espaço, a sua presença decide. Você está disposto a morar mais tempo nesse santuário? O medo tenta te convencer de que atravessar significa perder tudo. Mas o que é perder, se não a tradução imperfeita de se desidentificar do que já cumpriu sua função? Não é ausência, é transmutação, como a brasa que deixa de ser madeira para se tornar fogo. Você teme o incêndio, mas deseja o calor, e então permanece à porta, congelando, com a desculpa de que ainda não é a hora. Quando seria? Você aprendeu a chamar de caos aquilo que não controla. Mas e se o caos for apenas a linguagem da criação antes de ganhar forma? O artista sabe que há um momento em que a tela parece estragada. O músico sabe que há um compasso em que o tema se desfaz. É justamente aí que o novo se prepara para nascer. O que em você parece desarrumado pode estar, na verdade, em fase de composição. Thoth revela que toda revelação verdadeira chega de mansinho, como orvalho nas pedras antes do sol. Por isso, não espere trombetas nem sinais grandiosos. Preste atenção no detalhe que insiste em retornar, na pequena coincidência que se repete, no olhar que muda de peso quando encontra o seu. Esses minúsculos deslocamentos movem placas inteiras por baixo da sua vida. Você consegue sentir o tremor suave sob os seus pés.
Talvez seja por isso que o seu corpo reage antes da mente encontrar palavras. O arrepio, a pausa, a vontade inexplicável de inspirar mais fundo. A verdade toca primeiro a pele, depois a memória, só então a razão. Deixe que seja assim, não apresse a colheita do que ainda amadurece. Permaneça onde está nascendo em você um nome que você ainda não sabe pronunciar e escute, em silêncio, o que o silêncio está tentando te dizer. Você já percebeu como a noite parece guardar segredos que o dia jamais permitiria revelar? Há algo no escuro que dissolve as defesas, que abre rachaduras por onde a verdade escorre. É por isso que tantos despertares acontecem na solidão silenciosa da madrugada. Quando todos dormem, o que permanece acordado em você? As perguntas que você evita durante o dia voltam como ecos à noite. Elas não precisam de permissão. Apenas esperam um momento em que sua mente está cansada demais para manter o controle. E é nesse espaço frágil que a alma se pronuncia. Quantas vezes você já tentou calar uma inquietação e ela retornou ainda mais alta no silêncio noturno? Thoth ensina que cada sombra tem sua própria luz escondida. E quando você corre da escuridão, perde a oportunidade de encontrar o brilho que ela guarda. Talvez por isso, o destino continue te levando a lugares de perda, de vazio, de silêncio, não para te punir, mas para te lembrar que a sombra é o berço da revelação. O desconforto que cresce dentro de você é o mesmo que antecede uma mudança real. A pele arrepia, os pensamentos se embaralham, o corpo pede fuga, mas é justamente aí que está a porta. Quem atravessa descobre que o medo era apenas um guardião e que atrás dele não havia ruína, mas renascimento. Você já pensou que aquilo que chama de fracasso pode ter sido apenas um ritual de passagem? Que cada decepção não foi o fim de nada, mas a iniciação em uma nova forma de existir? A dor que parecia insuportável pode ter sido apenas a força do portal se abrindo. E você, sem perceber, já atravessou tantos deles. Há instantes em que você sente que tudo é pesado demais. Mas e se esse peso não for castigo, e sim convocação? Como o vento que pressiona a vela para testar se a chama é real, a vida também pressiona para queimar o que não resiste. E você sabe, apesar das vezes em que pensou que se apagaria, sua chama ainda está aqui. O que acontece quando você percebe que nunca caminhou sozinho? Que cada ausência, cada despedida, cada silêncio também foram presenças disfarçadas? O universo sempre falou com você, apenas usou linguagens que você não estava pronto para decifrar. Mas agora, lentamente, você começa a ouvir o que antes soava como ruído. Thoth sussurra que o tempo não é uma linha, mas um círculo. Você não está indo para frente nem para trás, está girando em espirais cada vez mais fundas. E nesse movimento, o que parecia repetição se mostra evolução. Você retorna ao mesmo ponto, mas mais desperto, mais consciente, mais inteiro. Quantas vezes você acreditou que estava preso, quando na verdade estava em um ciclo de amadurecimento? O casulo parece prisão até que a asa se abre. O útero parece limite até que a vida nasce. O que você chama de prisão pode ser apenas gestação. Você já se perguntou o que está sendo gestado dentro de si? E é por isso que este momento importa tanto. Porque tudo o que você evitou, tudo o que você enterrou, tudo o que você esqueceu, volta a se alinhar agora. O passado não é peso, é código. O presente não é acaso, é chave. O futuro não é destino fixo, é portal. E você está exatamente na soleira, prestes a atravessar. Há instantes em que o silêncio parece mais eloquente do que qualquer palavra. Você sente que chegou a um ponto em que não há retorno, mas também não há fim. Como se estivesse no alto de uma montanha, respirando um ar mais rarefeito, percebendo que cada passo até aqui não foi em vão. Thoth Jehuti murmura que este não é o término da jornada. É o despertar de um olhar que agora vê mais longe. As dores que você tentou evitar, os vazios que parecia carregar, as sombras que insistiam em voltar, tudo isso se revela como fragmentos de um mesmo
mesmo mosaico. E agora, pela primeira vez, você enxerga o desenho inteiro. Não como uma resposta, mas como uma lembrança. Porque no fundo, sempre soube que havia algo além. Sempre sentiu que não caminhava sozinho. O mistério não se desfaz, ele se aprofunda. Mas o que antes era ameaça, agora se torna promessa. A escuridão já não é prisão, é espaço fértil onde sementes invisíveis germinam. E você percebe que o que parecia perda sempre foi início, que o que parecia fim sempre foi convite. É estranho, não é? O coração pulsa como se tivesse encontrado algo que não pode ser descrito, mas que insiste em ser sentido. Essa é a marca do despertar. Não caber em palavras, mas caber em você. É um fogo silencioso que não queima por fora, mas ilumina por dentro. Tote lembra que o verdadeiro poder não está em conquistar, mas em recordar. Recordar quem você sempre foi, antes das máscaras, antes das narrativas, antes do medo. Esse reconhecimento não precisa de explicação. Ele apenas acontece, como um reflexo no espelho que de repente sorri de volta. E se por um instante você fechar os olhos agora, talvez perceba que não há nada a alcançar. Tudo o que buscava já está aqui, vibrando no silêncio que nunca te deixou. O que falta não é resposta, é coragem de permanecer no vazio até que o sentido se revele. As perguntas continuam ecoando. Quem você é, além do que sempre acreditou ser? O que existe em você que não pode morrer? Que verdade está pulsando em sua pele agora mesmo? Essas perguntas não são para serem respondidas, são para serem vividas. E cada vez que elas retornarem, você lembrará deste momento. Como uma memória afetiva que brota sem aviso, como um símbolo que insiste em voltar ao sonho. Esse será o eco que não se cala, a vibração que não se dissolve, a marca deixada pelo encontro com aquilo que não tem nome. Então, se algo em você foi tocado, se algo em você despertou, deixe que essa chama se espalhe. Compartilhe essa experiência com quem precisa lembrar. Escreva nos comentários o que ressoou em sua alma e permaneça neste círculo. Inscreva-se, não para consumir mais palavras, mas para continuar o caminho ao lado de quem já entendeu que não há acaso, apenas convocação. E quando o vídeo se encerrar, não pense que acabou. Apenas saiba, o eco começa agora.